Olá pessoal, eu sou Gilberto Godoy e hoje falaremos sobre o livro A Última Grande Lição, O Sentido da Vida, de Mitch Albom, que é um livro de 1997. Espero que vocês gostem, porque é um livro que questiona muito o sentido da vida, questiona muito as relações que a gente estabelece, sobretudo em determinados momentos da vida. O livro A Última Grande Lição foi escrito por Mitch Albom, que era um jornalista esportivo. Na verdade, é um livro autobiográfico, de leitura fácil, um livro pequeno, um livro muito gostoso. Eu li esse livro quando eu tive os meus pais em estado terminal, muito doentes, e eu li vários outros autores na época, que falavam sobre a morte, sobre o sentido da vida. Então, na época eu li os livros da Elizabeth Kübler-Ross, li do Viktor Frankl, eu li alguns livros que me dessem uma ideia da dimensão da vida de uma forma mais ampla. Esse livro fala de um professor, que é o Maury Schwartz, que estava em estado terminal, tinha aquela doença ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, e ele havia convivido 20 anos antes com esse professor. Ele ficou sabendo que esse professor estava doente e pediu para visitá-lo uma vez por semana, às terças-feiras. E eles tinham conversas a respeito do sentido da vida. Essas conversas foram traduzidas em termos de diálogos, onde leva-nos a aprender e a dar valor às pequenas coisas da vida, que eu acho que é um dos grandes ensinamentos que o livro traz para a gente. Ele tenta transformar cada momento de dor em lições de humildade em relação à vida. E às vezes a vida faz com que algumas doenças levem as pessoas a pensarem que a vida não faz muito sentido. E é exatamente nesse momento que é preciso que a gente tenha a capacidade de entendermos qual é o real sentido da vida. Por que estamos aqui? O que devemos fazer para que a nossa vida faça sentido? Ajudar o próximo, procurar ter uma forma de agir no mundo que seja construtiva. Então são reflexões e desabafos de quem se sensibiliza com o sofrimento humano, de quem tenta ajudar o outro a encontrar o seu melhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu vou falar aqui algumas citações que eu acho muito interessantes do livro. Uma das citações diz assim: o mais importante na vida é aprender a dar amor e a recebê-lo. Quantas vezes as pessoas não sabem dar amor, não sabem fazer um elogio e poucas vezes sabem receber também. Porque tão difícil quanto dar, às vezes é difícil receber amor. Outra frase: lamentar sem enfrentar não leva a nada e não muda a realidade. Isso é uma coisa que a gente fala muito em aulas de psicologia, quando a gente fala da importância de ter atitude diante da vida. A importância de, independente do que você sente, você fazer alguma coisa para construir uma vida melhor, na medida do possível. Outra frase: abrir mão de alguma coisa preciosa não significa perder. Você passa para frente algo que vale a pena. Outra frase: mas todos os fins são também começos, embora quando acontecem não saibamos ainda. Às vezes é difícil você avaliar a vida se você não tem a capacidade de entender que é preciso que algumas coisas cheguem ao fim. Outra frase interessante: o amor é como você permanece vivo mesmo quando já se foi. Quantas vezes a gente lembra de pessoas queridas que já se foram e lembra do que elas falaram, do que elas deixaram, do que elas queriam da gente. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Se você segura as suas emoções, se você não permitir ir até o fim, nunca conseguirá se desapegar, porque você está muito ocupado tendo medo. Mais uma vez aí o medo fazendo com que a gente não enfrente as coisas que precisam ser enfrentadas da forma que a gente precisa enfrentar, com coragem, com a capacidade realmente de falar sobre essas coisas. Eu lembro que meu pai morou comigo durante 10 anos e foi morar comigo aos 90 anos.
Então, durante aquele tempo, eu pude conviver com ele, e eu, que tinha muito medo dele morrer, em algum momento eu consegui perguntar para ele, tive um diálogo para ele a respeito da morte. Perguntei para ele: o senhor está preparado para morrer? O que é a morte? Como é a morte? E as respostas dele, que ainda ecoam em mim, me mostraram e me deram exatamente o suporte e a capacidade de ver a morte como eu vejo hoje, de entender a continuidade das pessoas em nós, em alguma medida. Outra frase interessante: aceite quem você é e se deleite com isso. Independente de quem você é, você tem que entender o seu valor e tem que entender que o seu maior valor está exatamente em entender quem você é. A sua idiosincrasia, são as suas características que te fazem diferente, nem melhor, nem pior. Outra frase que ele diz que é interessante, que ele diz assim: guardar a raiva é um veneno, ela nos consome por completo. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que a gente não deve guardar raiva e nem o amor. A gente deve exercitar isso da melhor forma que a gente puder. E a gente deve ter essa capacidade de saber colocar para fora as coisas antes que a gente não tenha tempo mais para fazê-lo. E uma última frase que diz assim: a fé é sobre fazer algo. Você é como você age, não apenas como acredita. Eu acho isso tão importante, porque realmente não adianta ter fé. A fé não vai fazer de você uma pessoa melhor. O que vai fazer de você uma pessoa melhor são as suas atitudes diante da vida e diante de si mesmo e diante das situações que você vive. Então esses são alguns comentários a respeito desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, deem sugestões de livros e de filmes aqui nos comentários desse vídeo e a gente se vê brevemente. Muito obrigado.